a sua palavra, eu sei. Eu abro mão de tudo, aceito teu querer, só não voltarei atrás na minha decisão de ser fiel até a morte. Tão cansado e fraco estou, mas não vou na minha força, eu vou nos braços do Senhor. Retroceder não vou, vou seguir um pouco mais, resistir um pouco mais, adorar um pouco mais. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sofrer, chorar, perder, tirar as vestes da aparência e trazer a nudez da sinceridade. Quero ser quem me criastes pra ser, me revela algo novo, algo que nasce do teu coração. Nós vamos ler hoje a carta de Judas, a Epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 17. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 17. Só te quero, tenho saudades, a dor de não te sentir é pior que a morte, mas o teu silêncio só pra me acalmar e pra me mostrar. Carta de Judas diz assim no versículo 17: Quanto a vós, meus amigos, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas de antemão pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vos diziam: no fim dos tempos surgirão zombadores que serão guiados por paixões ímpias. Tais são estes de fato, provocam divisões, seus pensamentos são terrenos, não têm o Espírito. Vós, porém, meus amigos, edificai-vos a vós mesmos sobre a base de vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo, permanecei no amor de Deus. Ponde vossa expectativa na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os que hesitam, compadecei-vos dele, salvai-os, arrebatando-os ao fogo. Quanto aos demais, compadecei-vos deles, mas com temor, detestando até a própria túnica enxovalhada pela carne. Aquele que é poderoso para vos preservar de toda queda e vos manter sem mancha diante da sua glória na alegria. Ao Deus único, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, grandeza, poder, autoridade. Antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Esta quinta-feira, nós queremos trazer esta carta de Judas. Primeiro, dizer que as palavras do Senhor, elas
Se não se cumpriram, estão se cumprindo. E se não estão se cumprindo ainda, hão de se cumprir. Amém? Isso é fato. Isso é fato. Outra coisa, a palavra do Senhor, ela não pode ser alterada. Ela não pode ser alterada. Não pode ser distorcida nem para a direita, nem para a esquerda, nem avançar, e nem atrasar, e nem nada. Ela é inspirada por Deus. Amém? Isso é fato também. E todo credo cristão acredita nisso. Não pode se mudar. Então, o tema na Bíblia Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia, diz assim, o subtema, né? Exortação aos fiéis. E foi o que eu li. Versículo 17 ao versículo 25. Quanto a vós, meus amigos, lembrai-vos das palavras que foram ditas de antemão pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. No fim dos tempos, surgirão zombadores que serão guiados por suas paixões ímpias. Serão guiados pelas suas paixões ímpias. Tais são estes de fato. Provocam divisões, seus pensamentos são terrenos, não têm espírito, não têm o espírito. Vós, porém, meus amigos, dizia Tiago, edificai-vos, crescei a vós mesmos sobre a base da vossa santíssima fé. A fé em Jesus Cristo. Orai no Espírito Santo. Permanecei no amor de Deus. Ponde vossa expectativa no quê? Na misericórdia. A sua, a minha, a nossa expectativa na misericórdia do nosso Senhor, que não é só um termo de respeito, o Senhor é aquele que manda na nossa vida, Jesus Cristo, para a vida eterna. Os que hesitam, compadecei-vos dele. Os que reclamam, os que se inquietam, os que murmuram, compadecei-vos dele. Salvai-vos, arrebatando-os ao fogo. Quanto aos demais, compadecei-vos deles, mas com temor, detestando até a própria túnica enxovalhada de carne. A linguagem figurativa, o que significa detestando até a própria túnica enxovalhada de carne? Não tenhamos, de maneira nenhuma, comunhão com as obras da carne. E é uma mensagem que nós temos dito constantemente, não é só aqui não, por onde a gente anda. É hora de romper com o pecado. Há muita mistureba, desculpa usar esse termo, mas há muita mistura do santo com o profano. E Deus deixa bem claro, a questão aqui não é ser radical. Você é radical, vocês são radicais. A questão aqui é que Paulo está deixando bem claro, e ele era um homem inspirado por Deus, sim ou não? O que você acha? Era um homem inspirado por Deus ou não? Então se ele está dizendo aqui, deteste até a própria túnica enxovalhada de carne, irmão, irmã, amigo, não dá. Não dá. Ou a gente centraliza na palavra e leva a sério, respeita essa palavra, ou corremos o risco de ser um povo que caminha na meia-verdade. A Bíblia diz, se o Senhor Deus avisa você que o malévolo, o mal, vai morrer, e você não o avisa, você não o alerta, você é cúmplice com ele. A Bíblia também diz, se alguém faz o mal, mesmo que você não faça, mas se você aplaude, se você aprova ou se você consente, mesmo você não fazendo, também leva a culpa. O que a palavra quer dizer para nós? A questão, como eu disse, não é ser radical. A questão é obedecer a palavra.
Não, nós temos que orar, porque o Senhor vai mudar o coração de X, de Y. E olha, é só orar. É orar e agir, denunciar. Paulo não só orou, ele denunciou. Claro que orou muito. Era um homem de oração. Era um homem dependente da oração. Isso aí, não há dúvida, é fato também. Mas jamais ele se calou. A gente vê hoje esse tipo de comentário. Ah, mas não pode falar, você está desrespeitando porque isso, porque aquilo, porque a autoridade, então vamos deixar, porque no final a justiça de Deus. Mas que servos somos nós? Por que esse respeito humano quando se trata de denunciar pecado? O diabo não tem pena de ninguém. E se a gente começa a respeitar o outro por causa do pecado dele? Porque senão eu vou magoá-lo. Ah, não, vou deixar ele constrangido. Ah, não, ele tem autoridade espiritual sobre mim, então não posso falar. Ele pode errar à vontade, o importante é que eu oro por ele, mas eu não posso. Ué, mas não tem alguma coisa diferente daquilo que Paulo fazia? Nós que exaltamos tanto esse personagem, exaltamos no sentido de admirar a ousadia deste homem de Deus. E aí a gente conhece a palavra. E graças a Deus, eu não sei a realidade de outros países, mas do Brasil eu sei que a palavra de Deus, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Talvez na tua casa tem mais de uma Bíblia. Então acesso à palavra nós temos. Se nós abrimos ela para buscar uma direção para Deus, aí já é uma outra conversa. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e tem pavor. Será que nós cremos e temos até esse temor, vamos dizer assim? Será que temos? Ou a gente está no meio de um lamaçal de pecado, conhecendo a verdade e pregando para algumas pessoas, e por outras, por causa de respeito humano, nós abaixamos a cabeça, silenciamos. Não, vai me tirar, vai me desprezar, não vai me chamar mais. Não vai me chamar, então é melhor não mexer com isso. Que tipo de evangelho que resgatou a gente e que quer resgatar você, meu amado? Que quer resgatar cada um de nós? Não existe evangelhos diferentes. Não, o evangelho é um só. Estamos recebendo constantemente uma enxurrada de interpretações de tudo e quanto é jeito. Cada um defende a sua tese e fala uma coisa. Haja visto que a Bíblia está na mão de todo mundo, mas cada um segue um jeito. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Difícil é a gente falar eu sou de Cristo. Porque daí a porta fica estreita. Aí eu preciso profetizar. Aí eu preciso ser boca de Deus. Aí vai exigir muita oração da gente. Muito tempo de joelho no chão. Aí vai exigir da gente uma consagração sobre-humana. E nós vamos ter que cortar uma fatia muito grande do nosso tempo ocioso. Sabe o que é tempo ocioso, né, irmão? Um tempo que a gente não faz nada. Pelo menos nada do que edifique. Nós vamos ter que cortar uma fatia muito grande para colocar essa fatia a serviço da obra. Eu não estou fazendo de fazeção. Talvez a gente é um povo que faça bastante. Talvez a gente, na comunidade, faça muita coisa. Talvez, eu não tenho dúvida disso não. Eu estou dizendo uma fatia para oração, porque aí começa a pegar. Aí começa a pegar. Desde lá de cima até embaixo, há uma escassez de oração.
Há uma escassez, é visível porque a oração, ela fica estampada na pessoa de que ora. Não é questão de falar, eu oro ou não oro, eu busco a Deus ou não busco. Ela é estampada na pessoa, nas palavras novas, nos conselhos de sabedoria, até nas imagens de ciência e nas profecias. Quando estas não se cumprem, com certeza não é de Deus. Essas imagens vazias que não significam nada, com certeza não é de Deus. Fruto de uma vivência carnal. Fruto de uma experiência carnal que não se cumpre. As coisas de Deus se cumprem. As coisas da carne não se cumprem. E aliás, o que é que Judas, disse Paulo, né? Mas o que é que Judas está dizendo nessa carta? Deteste a própria túnica enxovalhada de carne. Há muita coisa carnal. E é carnal porque é oposta ao Espírito de Deus. E quando nós não temos a intimidade com o Espírito de Deus, o que sobra é carne. É emocional, é o calor, é sentimentos, são essas coisas. As coisas de Deus são coisas sérias e que uma palavra vinda da parte de Deus é o suficiente para levantar um exército de pessoas mortas pelo pecado. Quem quer ser profeta? Quem quer ser boca de Deus? Eu quero ser profeta, eu quero ser boca de Deus, eu sou, eu faço, eu aconteço. Você ora? A gente reza. Tem vídeo de oração? Estamos indo. É diferente, gente. Irmãos, é diferente do que nós estamos acostumados a ver por aí. A nossa fé não pode se consistir nos domingos. Nas 2 horas de domingo, a nossa fé não pode se resumir. Deus não é um Deus de 2 horas, de um final de semana, aonde eu saio do templo e a minha vida continua do mesmo jeito. Mesmo que você tenha cargos, compromisso, liderança, não vale nada se não tiver um nascimento no sangue do Cordeiro. Não vale, irmãos, não vale. E da onde que eu tiro esse suporte para falar isso? Da palavra do Senhor. Contra ela não dá para se questionar. Eu podia estar citando aquele livro de um monte de gente boa que escreve bem e que teve experiências bonitas e maravilhosas com Deus. E você acreditaria? Por que na Bíblia nós não vamos acreditar? Você quer uma autenticidade maior do que a palavra de Deus, irmão? Não tem. E é simples. Claro. Uma enxurrada de coisas artificiais. De coisas artificiais. Tem impregnado na vida de muitos cristãos. E não somos testemunhas, então, de uma restauração? Num mês, nós somos profetas, nós fazemos milagres, sabe? Nós oramos. No outro mês, nós sumimos. Estamos distantes. Não queremos saber de mais nada. Passam-se mais alguns dias, voltamos com tudo de novo. Como alcançar as almas daqueles que ainda não tiveram experiência com Deus, se não estamos sendo testemunhas de Cristo? Não estamos, gente. Testemunha de Cristo. Primeiro, não vai ter tempo fácil. Segundo, não vai sucumbir. Pregar para alguns e para outros mudar o sermão. Falar apoiado na palavra para um grupo e para outro grupo de pessoas, dependendo sabe? Dependendo
do cargo que se exerce dentro de um trabalho, aí a gente não fala. Ah, já viu, né? Não posso, porque afinal de contas, vamos orar. O humilde que às vezes entra dentro do seu trabalho, que você desenvolve, aí você profetiza a palavra. Interessante que se você, se eu, se nós somos chamados por Deus, e se Deus coloca junto da gente pessoas para direcionar no sentido missão da coisa, eles vão ser reflexo da nossa busca. Todo aquele que é chamado a uma liderança e que Deus coloca para liderar, para pastorear no sentido de estar à frente, aqueles que são liderados são reflexos daquele que o lidera. Daquele que o lidera. Na oração, na palavra, na sinceridade, na seriedade. E não sucumbe a palavra por nada. Não sucumbe a palavra por nada. Não ignora a palavra por nada. Nós gostamos de falar do Jesus da misericórdia. Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Eu caí em pecado, mas estamos no tempo da graça. Eu estou pecando, mas nós estamos no tempo da graça. Eu estou em adultério, mas nós estamos no tempo da graça. Meu namoro é desregrado, mas eu estou no tempo da graça. Eu estou na empresa, dormindo na hora do serviço, mas estou no tempo da graça. Eu sou o último a chegar no emprego, sou o primeiro a vir embora, mas nós estamos no tempo da graça. E à noite eu vou pregar, à noite eu vou orar, à noite eu vou ministrar, à noite eu estou naquele compromisso, à noite eu estou naquela festa, rola cerveja, rola músicas mundanas. Nós estamos no tempo da graça. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Ninguém prega sobre o Jesus que desceu o chicote. Ninguém prega sobre o Deus que, quando houve a revolta entre o povo que estava com Moisés e a terra abriu-se, consumiu aquelas pessoas e todas aquelas famílias vivas, esse nós não podemos pregar, porque esse afasta as pessoas. Não posso pregar de santidade, não posso pregar de renúncia, não posso pregar essas coisas afastam a pessoa da igreja. As pessoas voltam para a vida do mundo. Não, é tempo da graça, tempo, mas que bom esse Deus da graça. Esse Deus da graça é uma bênção. O Deus que nos dá prosperidade, que Deus bom. O Deus que me ama, vem do jeito que você está, irmão, vem, permaneça aí com a gente, de repente você muda, de repente você se transforma, mas não se preocupa com isso, que o Deus da graça te ama. Vem do jeito que você está, vem com os seus vícios, fica aí no meio da gente, a nossa santidade vai contagiar você. Quem disse isso? Quantos que foram fazer essa experiência voltaram para o mundo e está lá no boteco, não consegue sair? Quem recupera as pessoas é Deus. E se a gente não for testemunha e não orar para que Deus nos dê a graça de ser testemunha dele, não vá com esse papo psicológico, você não convence ninguém. As pessoas são convencidas pelo poder do Espírito Santo. Dá uma olhada no trabalho, dá uma olhada na comunidade, diga para mim que o nome de Jesus está sendo exaltado, diga para mim que o nome de Jesus está sendo testemunhado na comunidade, apesar de que os templos estão abarrotados de pessoas. Diga para mim que o nome dele está sendo honrado e glorificado. É mais fácil viver alguns propósitos só. Diga para mim diga para mim que Moreira César está uma bênção no Senhor, diga. Diga para mim que a nossa região está honrando Jesus e que os milagres estão acontecendo e que as pessoas estão conseguindo sair do vício, sair da prostituição, de tanta santidade que está imperando em nossa Moreira César, que as pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus, estão se recuperando. Quantas pessoas se converteram nos últimos trabalhos que você fez? Quantas pessoas se restituíram? Quantos casamentos se restituíram? Quantos jovens se mudaram, transformaram, trouxeram, levaram alegria para casa? Mas as últimas notícias que nós estamos vendo é que a polícia foi na casa de alguém e levou um jovem, é que um jovem foi encontrado morto perto da tua casa, é que uma casa foi roubada perto da tua casa, aí no seu bairro. E batemos no peito e falamos, somos cristãos, nós estamos com trabalho sério. Que trabalho sério?
que não apresenta vida restaurada. E até quando nós vamos ficar com o livro sagrado na mão, mas com os olhos fechados, só por causa de um status? É falta de joelho no chão. Há cumprimento de preceitos. Olha, há muitos cumprimentos de preceito, mas joelho no chão está faltando. E se você vai fazer uma campanha séria de oração, pode chamar a gente que a gente também vai rezar com você. Sem preconceito. Séria, de joelho no chão, de jejum e oração. Certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Se você vai fazer um propósito para quebrar aquilo que o diabo colocou na nossa vida, tenha certeza, a gente cancela todos os compromissos. Para orar, mas é para orar. É para praticar a vontade do Senhor. Porque nós não temos tempo mais para perder com coisas vãs. Misturar o santo com a carne. Tá óbvio. Sabe por que não tem acontecido? Não é que a gente talvez não esteja nem orando. Talvez esteja até orando, mas misturamos, porque nós estamos adorando o Deus da graça, então a gente mistura e Deus abençoa. Quem que não quer um Deus desse? Que tempo a gente tem? Agora, nesse momento, nós poderíamos entrar no nosso quarto e adorar o Senhor. Mas há coisas que a gente precisa fazer. Precisamos fazer um monte de coisa, não vai dar tempo. Amanhã a gente continua por causa do nosso tempo. Não misture as coisas de Deus com as coisas da carne. Deus não abençoa.